Ao assunto da nossa aula de hoje, onde eu vou comentar sobre o termo backbone em relação, claro, aos conceitos de informática para concursos. Quando a gente fala sobre backbone, uma das coisas mais relevantes que nós temos que lembrar é a ideia da própria tradução do termo backbone, que significa espinha dorsal. Então, se a tradução de backbone é espinha dorsal, em relação aos conceitos de informática, backbone é a espinha dorsal da rede. E se nós formos mais especificamente para a internet, nós podemos dizer que seria a espinha dorsal da própria internet. Então vamos lá, backbone é a espinha dorsal, como eu disse, são as estruturas com conexões de altíssima velocidade que estão espalhadas em diferentes regiões do mundo inteiro. Então vamos imaginar mais vinculado à própria internet, se a gente pegar o próprio conceito de internet, nós vamos dizer exatamente isso, o backbone da internet é a espinha dorsal da internet. São as linhas de conexão de mais alta velocidade que existem na internet, por onde trafegam os diversos dados entre países, continentes, estados, cidades em longa distância, porque repetindo, é a espinha dorsal da internet. Alguém pode estar nesse momento se perguntando como isso seria de uma forma mais gráfica, mais visível, mais fácil de entender. Então eu fiz o seguinte para vocês, acompanha aí na tela, só para vocês terem uma ideia mais simples. Imagina que existem os vários computadores e dispositivos conectados à internet, né? Existem os laptops, os notebooks, os desktops, os smartphones, os tablets e assim por diante. Quer dizer, conectado na internet existem os diversos computadores e dispositivos dos usuários, certo? E aí vem uma perguntinha para vocês. Quando os usuários se conectam na internet, estes usuários eles se conectam através do quê? Os usuários se conectam na internet através dos chamados provedores de acesso. Isso quer dizer que os diversos usuários conectados na internet estão conectados através dos chamados provedores de acesso à internet. E é claro que ao redor do mundo inteiro existem diversos provedores de acesso à internet oferecendo serviços de acesso aos seus diversos usuários. E aí vem a outra perguntinha em cima disso. Tudo bem, se o usuário acessa a internet através dos provedores, os provedores também têm que acessar a internet. E a resposta é que os provedores acessam a internet através de estruturas chamadas de backbones, que estão conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade, formando então o que a gente chama de espinha dorsal da internet. Olha só que interessante a lógica então. O usuário se conecta na internet através dos provedores, e os provedores se conectam na internet através dos backbones. E os backbones estão conectados entre si com linhas de conexão de altíssima velocidade, hoje em dia já na casa dos terabits por segundo, quer dizer, dos trilhões de bits por segundo, formando então a espinha dorsal da internet. Só para não errar de novo, o usuário se conecta na internet através dos provedores, provedores se conectam na internet através dos backbones, backbones estão conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, formando a espinha dorsal da internet com linhas de conexão de altíssima velocidade, como acabei de mencionar aqui para vocês. Pois bem, a partir daí, pessoal, quero mostrar essa imagem que eu acho fantástica aqui. Olha só que interessante essa imagem que eu trago para vocês, essa ilustração. Olha só, cada bolinha branca dessas que vocês estão enxergando nessa imagem é uma estrutura de conexão internacional de backbones. Quer dizer, cada bolinha branca dessas representa uma infraestrutura de backbone ao redor do mundo inteiro. E cada linha colorida dessas ligando aqui os backbones, cada linha colorida dessas são os cabos de fibra óptica. Olha a quantidade de cabos de fibra óptica submarinos que existem conectando os diversos backbones entre si ao redor do mundo inteiro. Inclusive eu posso dizer hoje para vocês que boa parte dessas linhas de conexão de altíssima velocidade que conectam os backbones em diferentes regiões do mundo inteiro são feitas de fato através de cabos de fibra óptica, que são considerados os cabos mais rápidos para conectar backbones ou redes de computadores entre si. São aqueles das quais a informação trafega de forma mais rápida, de fato são os cabos de fibra óptica, porque eles transmitem
os dados através da luz, por isso fibra óptica, e eles sofrem menos interferência também, e além disso eles alcançam maiores distâncias. Só para a gente ter uma ideia, claro que existem também conexões entre os backbones, que são conexões via satélite, inclusive hoje tem vários projetos formando redes via satélite de backbones para conectar computadores ao redor do mundo inteiro também, então temos tanto backbones conectados com conexões de fibra óptica, como também tem conexões via satélite. Essas que eu mostro são conexões de fibra óptica. E aqui eu também trago para vocês uma coisa bem interessante que eu gosto sempre de mostrar, pessoal, que eu acho bem interessante mesmo, que é aqui vocês visualizando um cabo de fibra óptica submarino super aproximado aqui. Percebe que a parte da fibra óptica é apenas esses pequenos fiozinhos que aparecem aqui no centro, ó, esses pequenos cabinhos aqui no centro. Ao redor aqui, tudo isso é proteção para um cabo de fibra óptica submarinos. E aqui eu vou mostrando para vocês outras imagens. Aqui é a instalação de cabo submarino numa determinada praia. E lá nós temos um navio, um barco, que vocês observam agora, que vai levando esse cabo no oceano, e de tempos em tempos são colocados repetidores para que então esses cabos possam, de segmento em segmento, alcançar o outro lado do oceano. Por exemplo, isso aqui, imaginando no Oceano Atlântico. Então sai de uma praia no Oceano Atlântico e chega numa outra praia lá num outro continente, quer dizer, cabos intercontinentais submarinos. Aqui é o navio soltando então esse cabo no oceano. E aqui vocês veem como é dentro desse navio, olha só o cabo totalmente enrolado para que ele vá sendo solto aqui no oceano para se tornar um cabo de fibra óptica submarino. Aqui só para vocês terem uma ideia, a espessura do cabo em relação aqui aos operários que estão trabalhando dentro desse navio para soltar esses cabos. E aí muita gente pergunta por que esse cabo tem que ser tão espesso, justamente para proteger esse cabo contra vários problemas que podem acontecer no fundo do mar, como por exemplo ataques de tubarão. Olha lá o tubarão tentando atacar um cabo de fibra óptica, que como contém muita proteção, normalmente não é rompido com esses ataques. E aqui, pessoal, agora vocês observam a manutenção de um cabo de fibra óptica submarino feito por um mergulhador. Então, realmente extremamente interessante essas imagens que a gente traz aqui sobre esses cabos. Pessoal, vamos começar a resolver então questões de provas de concurso sobre esse assunto, porque nosso interesse aqui sempre são questões de prova. Então vamos lá para a questão número 1, acompanha comigo a leitura. Essa questão diz assim, ó: podemos dizer que a internet é um conjunto de redes interligadas através de backbones, que é o termo principal utilizado para, letra A, interpretar as páginas da web, letra B, enviar mensagens instantâneas pelos sites, letra C, solicitar informação em qualquer lugar do mundo por meio de sites, letra D, identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da internet passam. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a mais adequada para backbone? Lembra o que eu disse? Backbone é a espinha dorsal, portanto, backbone é a rede principal pelo qual os dados de todos os clientes que operam na internet passam. Lembra a historinha? Os usuários acessam a internet através dos provedores, provedores através dos backbones, backbones conectados entre si com linhas de conexão de altíssima velocidade em diferentes regiões do mundo inteiro, formando a espinha dorsal da internet. Portanto, todos os clientes da internet que operam enviando e recebendo dados na internet, de alguma maneira aqueles dados acabam passando pelas infraestruturas de altíssima velocidade sobre essa rede principal chamada backbone, principalmente quando a gente fala da internet. Por isso que a resposta nessa questão, sem dúvida nenhuma, foi a nossa letra D de Dinamarca, né? Pessoal, vamos lá para a nossa questão número 2 desse assunto, acompanha comigo. A questão diz assim: com relação aos conceitos de redes de computadores, aos conceitos de organização e de gerenciamento de programas e aos procedimentos de segurança da informação, julgue o item. As redes backbone podem se conectar umas às outras por meio de enlaces de fibra óptica. Pessoal, enlaces pode ser chamado aqui de cabo. O cabo de fibra óptica é um enlace de fibra óptica, certo? Então, quando ele diz as redes backbones podem se conectar umas às outras por meio de enlaces de fibra óptica, por meio de cabos de fibra óptica, isso está certíssimo. Lembra o que eu disse?
usuário se conecta na internet através dos provedores, provedores através dos backbones, os backbones estão conectados entre si, utilizando na grande maioria das vezes cabos de fibra óptica submarinos com linhas de conexão de altíssima velocidade que hoje alcançam a casa dos terabits por segundo, quer dizer, dos trilhões de bits por segundo entre esses backbones. Por isso, claro, respondemos essa questão como certo, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para a nossa questão número 3, pessoal. Vem comigo e acompanhe a leitura. A questão diz assim: com relação à internet, à intranet, julgue os itens a seguir. Na internet, backbones correspondem a redes de alta velocidade que suportam o tráfego das informações, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem em relação à internet? Tenta analisar aí com muita precisão essa questão. Quando a gente fala em relação à internet, pessoal, será que os backbones correspondem a redes de alta velocidade? Sim, certíssimo. Backbones são as linhas de conexão de mais alta velocidade que existem na internet. E ainda diz que suportam o tráfego das informações. Perfeito, porque todo o tráfego de informações que circula de uma maneira ou outra na internet acaba passando pelos backbones, que são essas linhas de conexão de alta velocidade, como eu sempre digo, hoje em dia na casa dos terabits por segundo, dos trilhões de bits por segundo. Por isso marcamos aí como certíssimo essa questão. Vamos lá para a nossa questão número 4 sobre esse assunto. Vem comigo e acompanhe a leitura. A questão diz assim: é correto afirmar que a estrutura básica para transmissão de dados na internet de maneira rápida é denominada letra A, backbone, letra B, provedor, letra C, navegador e a letra D, browser? E aí, pessoal, o que vocês me dizem quando ele diz assim, ó, a estrutura básica? Quando a gente fala sobre estrutura básica, nós estamos falando sobre a espinha dorsal. Imagina num ser humano, a espinha dorsal do ser humano é a sua estrutura básica. É a mesma coisa aqui em relação à internet. Os backbones da internet correspondem à estrutura básica de transmissão de dados da internet. E ainda diz ali, ó, a estrutura básica de transmissão de dados na internet de maneira rápida. Então, a estrutura básica da internet que transmite dados de maneira muito rápida são os chamados backbones. Letra A de América aqui, por isso a gente chama de backbone. A espinha dorsal é a estrutura básica, assim como do corpo humano, a espinha dorsal do ser humano é a sua estrutura básica. A mesma coisa acontece aqui na internet. Backbone é a espinha dorsal da internet porque é a estrutura básica, como eu disse sempre, com linhas de conexão de altíssima velocidade. Por isso a resposta nessa questão, nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para a nossa questão número 5 desse assunto, pessoal. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: no sistema de redes que suporta a internet, a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da internet trafegam é conhecida por letra A, gateway, letra B, firewall, letra C, backbone, letra D, DNS e a letra E, webmail. E aí, pessoal, quando ele cita lá, observa, o sistema de redes que suporta a internet, ele diz a rede principal. No momento que ele disse a rede principal da internet, ele já se entregou que a resposta é backbone. Mas não bastando isso, ele ainda disse a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da internet trafegam. Então, a rede principal por qual os dados de todos os clientes que operam na internet trafegam é chamada de backbone, que é a espinha dorsal da internet, é a sua rede principal. C de Canadá, sem dúvida nenhuma, gabarito e resposta desta questão.